Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta noite, o Cruzeiro concentrado para o compromisso diante da equipe do Betim. E atenção, porque esse jogo ganhando uma importância ainda maior. É que o Norte está abrindo uma vantagem importante na liderança, no grupo do Cruzeiro, indo a 11 pontos. O Norte tem 11 pontos e o Cruzeiro tem 6. Só classifica o primeiro de cada grupo. Além disso, o melhor segundo colocado. Então o Cruzeiro terá, muito provavelmente, que vencer os 3 jogos que restam. Betim neste domingo, no outro final de semana o América e no outro final de semana o RT. O América no Mineirão, o RT em Patos de Minas. É essa situação em que se colocou o Cruzeiro, perdendo aí principalmente para Pouso Alegre e Democrata de Governador Valadares, jogos em casa e que, repito, complicaram a vida do Cruzeiro essas derrotas na competição. O time está concentrado, fechou a preparação com um treinamento à tarde e vai mesmo com praticamente força máxima. Claro que um ou outro atleta pode acabar ficando fora, aí o Tite só vai confirmar isso no vestiário lá da Arena Vera Cruz em Betim, mas a ideia é o Cruzeiro titular com um ou outro, repito, se ficar fora vai entrar um outro para deixar o time forte também, não tem aquela de time completamente alternativo. Então vamos torcer, né, para o Cruzeiro dar uma boa resposta neste domingo, às 8 horas da noite, às 18 horas, o nosso dia de jogo KTO diretamente da Arena Vera Cruz em Betim. Então tá todo mundo convocado aí para acompanhar a nossa transmissão. Gerson e Jonathan Jesus treinaram normalmente, recuperados aí da cãibra e estão concentrados. Vamos ver, repito, o que vai fazer o técnico Tite, mas os jogadores estão convocados aí, todos concentrados na Toca da Raposa 2. Aí é aguardar, mas estando bem, vão para o jogo, é uma tendência, tanto o Jonathan na zaga quanto o Gerson. Aí resta saber se o Gerson vai atuar mais aberto pela direita ou se o Tite vai colocá-lo no meio-campo. Enfim, o Cruzeiro precisa da vitória e só ela interessa neste domingo lá na Arena Vera Cruz em Betim. Uma outra informação importante do dia, que é sobre Kaique. A janela na Itália se encerra na segunda-feira e a negociação para a saída do Kaique, ela está travada. E agora tem um fato novo. Teve uma reunião durante um bom tempo ao longo deste sábado, aí da parte do Kaique com o Como da Itália, tem uma questão da parte do jogador que não foi fechada. E informação que a gente tem também agora é de um entendimento do Cruzeiro que negociar o Kaique seria uma possibilidade de você ter que ir ao mercado, ou abriria uma necessidade, melhor dizendo, de você ter que ir ao mercado, ir encontrar uma opção como o Kaique, e se encontrar, gastaria quanto? Então a informação que a gente tem neste momento é de uma mudança na questão e, pelo Cruzeiro, o Kaique não sai. E aí, o jogador com o staff dele, eles podem continuar conversando, mas a informação de agora é que o Cruzeiro não pretende liberar o Kaique. E com esse tempo curto aí de janela, a permanência ela vai se tornando cada vez mais real. Não sei se o Como aumentaria valores, tentaria mais coisa, porque agora existia, sim, um entendimento de todas as partes, né? É o que a gente tinha falado lá num primeiro momento. Clubes e parte do jogador conversando é porque os dois estão interessados, né? Mas a informação deste sábado é com essa mudança de rota e o Cruzeiro muito provavelmente vai bater o pé aí até o último momento
para que a venda não mais aconteça. É informação que a gente pode trazer para todos vocês aqui na Samuca TV. E, claro, o Kaique ficando, existe um entendimento também de todos de que ele pode ampliar o contrato, melhorar as condições para que fique no Cruzeiro por muito tempo. Todo mundo sabe, é cruzeirense, já está há um bom tempo jogando na Toca da Raposa 2, jogando no Cruzeiro, virou titular em definitivo no ano passado com o Leonardo Jardim e é peça fundamental aí no time do técnico Tite e no elenco do Cruzeiro. Então, só para a gente confirmar, a possibilidade há alguns dias ela se tornou muito grande. Nas últimas horas, o posicionamento do Cruzeiro é para dificultar ao máximo uma saída do atleta, mesmo que o staff do jogador pense aí em uma negociação favorável também, né, da parte deles com o Como da Itália. Agora é aguardar as próximas horas e qualquer novidade a gente traz para todos vocês aqui na Samuca TV, também no nosso Central da Toca. Então, só para ratificar a informação, Cruzeiro agora tem uma ideia de bater o pé e não mais negociar o Kaique com o Como da Itália. Vamos ver. Ainda tem tempo por causa da janela, mas a história está caminhando para uma permanência do Kaique na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Ô Samuel, e aí? E esse dia seguinte, você começou a falar sobre essa reunião prevista para hoje, né? Ontem a gente até estava comentando lá no Engenhão, o Pedro Júnior estava lá e não o Pedro Lourenço. E hoje, então, teve a participação do presidente da SAF nisso aí? Ô Léo, teve sim uma reunião hoje na Toca, diretoria, né, donos, departamento de futebol, comissão técnica e jogadores, né? Pelo que a gente apurou, nada de também caça às bruxas, né, tudo, mas uma reunião no sentido de, poxa, o que está acontecendo, né? Podia ter dificuldade neste começo de temporada? Sim, mas não do jeito que o Cruzeiro tá, né? Então, é uma reunião ali para o Cruzeiro tem todos os compromissos em dia, né? Entender, tá faltando o quê, né? Na minha opinião, não falta nada, né? Falta a turma jogar bola, né? Falta o Tite aí conseguir tirar algo desse time, né? Aliás, ou colocar, né? Porque tá tirando o que tava com o Jardim. De bom do time. Tá tirando. Então, colocar algo de bom. Então, foi mais essa reunião aí, comissão técnica e jogadores entre eles também, para ver o que eles podem fazer para tirar o Cruzeiro dessa situação. E como eu disse, né? Somente com vitória, e vitória em sequência e com bom futebol, né? Domingo lá contra o Betim, tem que vencer e vencer bem. Recebendo o Coritiba em casa, com todo respeito, né, jogo de Série A, mas tem que vencer também. Aí no final de semana é o América, tem que vencer. Sai para jogar ali com o Mirassol, aí vamos ver, né, o Mirassol que venceu o Vasco em casa, né? Então, o Cruzeiro se colocou nessa situação e aí foi uma reunião também para não deixar, não, beleza, foi goleado na estreia, tá tudo Ninguém bem. Ninguém faz nada. Exato. Então, foi nesse sentido a conversa dos donos aí do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, o Pedro Júnior, com comissão técnica e jogadores, para o time corrigir a rota imediatamente, né? O Cruzeiro não fala, obviamente, né? O Tite comanda o time no domingo e todo mundo acreditando que vai vencer o jogo e vai começar aí um novo rumo nessa temporada que realmente não tá nada legal, né? As exibições do Cruzeiro decepcionaram mais do que os resultados, né? O Cruzeiro no clássico, o segundo tempo que faz, contra o Botafogo então nem se fala, e fica essa dúvida, o que está faltando? Porque a estrutura tem, a situação financeira toda em dia, temos dirigentes experientes ali dentro, então o que está faltando, né? Óbvio que o Cruzeiro não é proibido também perder não, embora a gente vá desejar que não venha a perder nenhum jogo, mas não é proibido perder. Mas a maneira como isso está acontecendo é que
deixa todo mundo sem entender. Imagino que o próprio Pedro Lourenço, que ontem ele estava lá no Engenhão, eu imagino ele vendo isso de longe, de todo o investimento que ele faz, segurando os jogadores. Tem essa situação da lateral que a gente vai atualizar ainda, mas situações importantes ali no ataque, e ainda não conseguindo corresponder no início dessa temporada. O que está acontecendo com o Cruzeiro, ô Léo? Olha, Léo, eu acho que duas coisas incomodam demais o torcedor do Cruzeiro neste início de passagem do Tite. Primeiro, a falta de identidade do time, que é isso que o Samuel acabou de falar. Em poucos jogos, parece que destruiu tudo que tinha de bom no time do Leonardo Jardim. Não sei se eu estou sendo muito agressivo nesse comentário, mas perdeu muito daquela verticalidade daquele time, de resolver a jogada de forma muito objetiva, poucos toques. Não deu para fazer o gol, chuta para o gol para todo mundo se recompor. Não, fica aquela posse de bola burocrática, toca para um lado, toca para o outro, e muito entre zagueiros. Aí vai lá, dá balão. Então, assim, eu acho que não tem nada a ver com o time do Leonardo Jardim. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro levou um susto muito grande nesses primeiros jogos por isso. Não tem nada a ver com o time que a gente viu até um mês. Tem um mês que o Cruzeiro finalizou a temporada de 2025 e é um time completamente diferente. E outra coisa que eu acho que está incomodando demais o torcedor é a queda, principalmente no segundo tempo, né? Como o Cruzeiro tem caído de desempenho no segundo tempo. Ontem, contra o Botafogo, fez um primeiro tempo ok. Eu achei até que foi melhor do que o Botafogo, não achei nada demais, mas no segundo tempo caiu demais, né? Isso já tinha acontecido contra o Atlético no último final de semana. O Cruzeiro foi ok, seguro no primeiro tempo, no segundo tempo desandou tudo completamente. Então acho que muitas coisas aqui deixam a desejar neste começo de trabalho do Tite. E outro fator também que eu não posso deixar de esquecer, Léo, é colocar as peças no lugar certo, né? Porque o Christian saiu do time e agora quando entra só como volante, depois de ficar uma temporada inteira na ponta direita. Por que não testar o Gerson no meio campo e não continuar insistindo com ele ali na direita? Por que não testar o Arroio no lado esquerdo ou no direito, que seja? Por que o Wanderson, né? Então, muitas explicações do Tite neste começo de trabalho que ele precisa dar. Aqui no chat da live, Franklin está falando que o Cruzeiro tem que esquecer o Campeonato Mineiro e priorizar a condição física e focar no Brasileiro e Libertadores. O Joselito, o Cruzeiro tem o melhor CT e o pior condicionamento físico. Esse início de temporada, a condição física no segundo tempo, eu acho que é algo para a gente comentar também. Tá nitidamente o Cruzeiro numa rotação abaixo dos adversários. Ontem contra o Botafogo, então, isso ficou claro. Na coletiva, o Tite até chega a citar que errou, talvez, no início, deveria ter dado mais minutagem aos jogadores, e isso talvez é que está pesando agora nesse início de Campeonato Brasileiro, nos jogos mais importantes, nesse início de temporada. Mas o próprio Botafogo também, ontem foi uma infelicidade, talvez, esse comentário ou essa explicação, porque o próprio Botafogo também só 2 jogos como time principal, o treinador nem estava aí, o treinador chegou recentemente também, então acredito que não vá muito por aí. Tem uma teoria que quando você está desorganizado, você corre totalmente errado, né? O preparo físico vai ser pior do que quem está melhor no jogo. É o que o Cruzeiro vem até o momento, né? Acho um time espaçado. O que teve do Tite até agora piorou muito, né? Construção das jogadas, o Cruzeiro com uma dificuldade absurda para construir. Matheus Pereira, ligação direta. Matheus Pereira participa muito pouco do jogo, né? 2 jogos ruins ele aí, né? Contra o Atlético Mineiro e contra agora o Botafogo. Então, tomara que essa reunião aí já surta algum efeito aí imediato, né, para virar a chave, né? E a temporada passada do Matheus Pereira foi muito boa, né? Mesmo nos jogos ruins do Cruzeiro, o Matheus Pereira chegava a pelo menos ficar um pouquinho acima ali da média em algumas situações. Para mim foi até a temporada mais regular dele. A passada ele chegou a oscilar um pouquinho mais, mas na temporada de 2025 ele acabou sendo mais regular. E essa temporada não está tendo esse encaixe. Outra coisa que não aconteceu ainda é esse encaixe ali desse meio campo. O próprio Tite falou que queria 2 homens de criação entre linhas. Então a gente pensava no Matheus Pereira e o Gerson. Isso ainda não aconteceu, né? Essa conexão não aconteceu. O poder de criação no Cruzeiro
até agora está muito abaixo daquilo que a gente está esperando, projetando. Está com uma dificuldade muito grande o Cruzeiro até agora para vencer os jogos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.